Oi, amigos! Hoje eu vou receber o Felipe e a Janine e eles vão compartilhar com vocês uma história linda dessa família e dos 3 filhos deles, o Gustavo, a Laura e o Rafael. Amigos do meu coração, a Janine, o Felipe. Então nós vamos conversar sobre todo esse universo, sobre essa família maravilhosa e especialmente sobre o Gustavo, o primogênito de vocês, que teve um diagnóstico, e a gente vai saber tudo dessa história que eu tenho certeza que vai impactar vocês num sentido positivo, num sentido de amorosidade, que é o objetivo aqui do nosso programa, do Amores Fati, que é aceitar os nossos filhos, todas as pessoas como elas são. Então, muito bem-vindos. Obrigada pelo convite, a gente ficou muito feliz pelo convite, porque a gente sempre gosta de compartilhar muito a nossa experiência, né? Porque acaba sempre que quando as famílias têm um diagnóstico, né, de um filho especial, parece que o mundo desaba. Com a gente não foi diferente, a gente tinha 18 anos na época. Né? Muito jovens. Conta isso pra gente, Jane. Conta desde lá do início. Imagina com 18 anos, essa gravidez, como é que foi? Gravidez, né, inesperada, não planejada. E eu tinha 18 anos quando o Gustavo nasceu, ele foi prematuro de 28 semanas. Nasceu bem pequeno, pesando 1 quilo. E, como todo prematuro, ele teve que ficar internado por várias intercorrências normais de um prematuro, mas até então era somente pela prematuridade. Já no início, algum exame, alguma coisa te indicava que poderia ser prematuro ou foi no susto? Conta esse dia pra gente. Não, na verdade, foi uma infecção urinária, sim, que ela acabou desenvolvendo para um parto prematuro, né? Eu cheguei no hospital para uma consulta e precisei ficar internada. E aí fiz uma cesárea, e aí ele nasceu com 28 semanas, pesando 1 quilo. Isso depois eles acabam perdendo, ele chegou a 720 gramas, era um pedaço de bife, né? Enfim, mas ele estava assim, se desenvolvendo bem, estava indo tudo bem. Tá. As intercorrências normais que os prematuros eles acabam tendo. Da UTI. De UTI, pneumonia, tudo que acontece, né, normalmente. Ele ia ter alta numa quarta-feira, num domingo, tipo pré-alta, inclusive minha mãe me preparando pra ela, assim, Janine, vai aproveitar, foi uma adolescente, né? Porque quarta-feira ele volta pra casa e acabou. Deixa eu te perguntar, quanto tempo de UTI até esse dia? Ele nasceu dia 7 de setembro, isso aconteceu dia 12 de outubro. Então um mês, não ia precisar tanto tempo de UTI. E daí que aconteceu? Ele precisou fazer uma transfusão de sangue, porque o prematuro, ele tem muita anemia, né? E eles não absorvem vitamina via oral, é necessário transfundir. Ele já tinha feito uma, tinha dado tudo certo, e nesse dia em especial ele teve um choque anafilático pela transfusão de sangue. E aí teve uma parada cardiorrespiratória de 20 minutos. Uau. Aí após esse episódio, era uma incógnita o que poderia ter acontecido, quais eram as sequelas, né? E dali pra frente, assim, era uma surpresa, não sabíamos o que tinha acontecido, qual eram as lesões que ele tinha, né, adquirido naquele momento. E ali iniciou, então, a fase de se adaptar à nova realidade. Aí, após esse período, nós começamos a buscar diagnósticos, porque o que aconteceu? Ele teve uma rigidez, é raro que o Gustavo tem, tá? Ele tem hoje um diagnóstico meio que aberto, até hoje, tá? É uma artrogripose adquirida. Tá? A artrogripose é uma doença muscular. A praia respiratória atingiu mais a região esquerda do corpo, aqui, tá. O lado esquerdo dele e a parte inferior. E essa doença ela atinge o corno anterior da medula e dá um desequilíbrio muscular, né? Então, assim, a criança já nasce com essa doença. O Gustavo não nasceu, então por isso que o médico deu o diagnóstico de adquirida. Na literatura isso não existe muito, a gente pesquisou muito na época, né? Fez uma analogia, o que mais se assemelha, né, a patologia. Pelas deformidades que ele tem, né? E como tem a questão da prematuridade, também talvez não tenha como saber bem se já tinha alguma lesão antes. Poderia ou não? Não pelos exames, porque a artrose, ela dá deformidades nas pernas, nos braços, que as pernas são rígidas e os pés ficam deformados. E o Gustavo não nasceu assim. Te entendi. Após a parada. Eu acho bem importante a gente compartilhar isso, porque muitas famílias têm muita dificuldade para achar um diagnóstico. Né? Então, eu já ia comentar isso.
Hoje ainda é difícil. Um diagnóstico preciso de lesões, nesse caso de paradas respiratórias, lesões no cérebro, lesões em medula. Mas eu imagino isso há 27 anos atrás, Janine. Era muito diferente. E como é que fica essa dia a dia, uma novidade, o bebê chegando em casa e começam os atendimentos, o que vocês procuraram, o que ele começou a fazer desde ali, como é que fica a rotina, né? Muda tudo, né? Eu sempre digo assim, a gente comentou com vários pais já, que é como se tu estivesse planejando uma viagem para ir para o destino X. Quando tu tem um filho especial, o teu avião vai pousar em outro lugar. E aí, quando chegar nesse lugar, tu vai ter que aprender a conviver com médicos, terapeutas, com um outro universo que tu não estava planejando. Sim, a gente está falando também disso há 27 anos atrás, que não tinha a informação que a gente tem hoje. Né? Com certeza. A tecnologia, a internet, a gente tem muito mais acesso à informação, também a conhecer pessoas que podem ter algum problema parecido. Com o Gustavo a gente não sabia, era uma caixinha de surpresa, né? Ele foi uma caixinha de surpresa literalmente, assim, porque ele ia apresentando as dificuldades. Conforme o crescimento. E a gente ia lidando com isso da maneira que acontecia, não tinha muita previsão. E nesse caso, vocês tinham mais ligação com neurologista, com ortopedista? Tá, então na verdade era uma equipe multidisciplinar, né? Neurologista sim, porque em função da parada respiratória ele tinha convulsões sérias, tipo assim, né? Sim. Nós corríamos para o hospital, ele dormia, porque a convulsão dele era essa, quando ele tirava o soninho da tarde, ele acordava convulsionando, era durante o sono. Então, assim, eu nem gostava de deixar ele dormir, porque o meu medo, me lembro que na praia, que é um lugar mais sossegado, quando ele começava a dar um sinal que ele ia dormir, eu já ficava nervosa, porque... Eu imagino a tua situação como mãe, o filho querendo dormir. Às vezes que os filhos durmam, né, no Sim, da tarde pra descansar. descansar. Mas no meu caso era ao contrário, eu tinha receio que ele dormisse, né. Enfim, isso foi uma dificuldade, né, nossa, inclusive, assim, como casal, porque o Felipe sempre foi mais racional em relação a isso, eu fui muito mais coração, né, no sentido assim, não vou deixar dormir, vai convulsionar, e o Felipe me segurou muito, né, porque eu digo que se não tivesse me segurado, acho que eu teria saído fora da caixa, porque realmente tu fica muito angustiada, né, com aquela situação e não sabe o que vai acontecer, e teve crises que ele teve que foram sérias, né. Sim. Então, o Felipe dizia, agora Deus, chega, para, eu não dormia. Sim, eu já ia te falar, privação de sono da mãe, né? E aí todo esse... Aí fala um pouquinho pra gente, Felipe, eu acho muito importante esse lado mais racional. Eu sei que é uma coisa que surge, como vocês falaram, é um destino que não estava no plano, sim, mas é a nossa vida, né? Então, divide com a gente, assim, o que tu pensava. A gente falou, eu sempre fui mais racional, eu sempre, né, tentava resolver a situação no momento, né? Não pensava muito assim, agora como é que vai ser? Tem que resolver e ir entendendo, né, a situação, porque a gente não tem como saber um diagnóstico, né, assim, em curto prazo. A gente tinha que aguardar e ver como é que vai ser o dia a dia, o desenvolvimento dele. E sempre falar, não adianta antecipar, né? Tem que, dia a dia, vamos, né, evoluindo. No período que eu não dormia de noite, te lembra? Sim, assim, sim. Eu dormia com o meu ouvido totalmente atento a ele, né? Na época não sim, existia babá eletrônica. Com câmera. Não, nada. Né? Que hoje, meu Deus, acho que eu seria muito feliz. Se toda essa tecnologia que existe hoje, eu ia usar tudo em casa, mas assim, não existia câmera, nada, né? E hoje em dia, por exemplo, a gente usa muito câmera. Ele fica sozinho, a gente controla onde a gente estiver, a gente tá controlando. Ai, que legal! Bom, então já vamos pular para isso agora pro Gustavo, depois a gente volta, mas que legal, vocês colocaram câmera em casa, sim, porque a gente sabe que ele tem autonomia, e aí vocês... E a gente, por exemplo, a gente tá sempre acompanhando, né? E isso nos dá muita tranquilidade, né? Porque a gente sabe que ele tá bem, qualquer coisa ele vai chamar, ele tem o celular. Claro que não tinha celular, mal tinha celular. Né? Sim. Mas ele sabe ligar, ele sabe gravar áudio. Fazer videochamada. Quando ele precisa de alguma ajuda, ele nos recorre nesse sentido. E a gente tá longe, tá olhando. O que não aconteceu assim do desenvolvimento? Ele conseguiu falar normal, e a maior dificuldade, pelo menos eu passei, e pelo que eu sei de vocês também, eu acredito que a maior dificuldade dos pais é quando eles começam a crescer a escolinha. Aceitar a escolinha, aceitar o colégio, aceitar... Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender numa situação dessa é que tem limites, né? Então a gente não pode exigir além do limite que a gente não sabe qual é o limite ainda, então a gente tem que ir aos poucos levando, e chega no limite... Quando ele sinalizar que tá... A gente vai perceber pela criança, que ela chega no limite que ela não consegue, né, aprender ou acompanhar alguma situação,
Então a gente tem que, né, do seu tempo, né? Mas assim, Marta, o Gustavo, ele foi pra escola com 6 anos. 6 anos, demorou um pouco. Ele demorou um pouco justamente por todos esses problemas, convulsões. Sim. Depois estabilizou. Tá. Então, assim, nós procuramos uma escola pequena na época, né? Ele não se adaptou muito bem, não tinha preparo, né? É que naquela época é muito difícil. Não existia Hoje, inclusão. Não, nem a palavra. Ainda é complicado, né? Hoje é complicado. Naquela época, então. Não tinha adaptação. Banheiros, não entrava nos banheiros da escola, escadas. Até hoje a gente passa por isso, mas naquela época era muito pior. E aí acabamos que optamos por uma escola grande, né? Que foi uma escola que tinha mais estrutura, que nos recebeu super bem, adaptou banheiro, adaptou elevador, enfim. Foi assim, nós nos sentimos seguros, né? Sim, a questão física da escola. Mas nós não sabíamos o que viria, se o Gustavo ia aprender, se ele ia se alfabetizar. E aí surgiu naquela época um monitor, né? Por exemplo, nessa escola que o Gustavo estudou, ele foi a primeira criança a ter um monitor, né? Que é o AT que a gente chama. Que hoje assistente terapêutico. Então, assim, ele tinha... Que hoje eu acredito até que seja uma obrigatoriedade, né? Mas na época não existia, com certeza. Né? Então, assim, nós até sugerimos na época na escola que ele precisaria de alguém, porque ele sempre teve essa autonomia de banheiro, só que ele precisava de alguém para ir com ele, né? Então, funcionou bem assim. Mas a escola, tá? Diferente, por exemplo, para ti, que teve o Felipe, que o Felipe se alfabetizou, o Felipe aprendeu. Para o Gustavo, a escola foi a parte social, tá? Nós nunca esperávamos que ele fosse aprender. Mas assim, quando a gente viu que não tinha condições, a gente queria que ele tivesse tido a oportunidade de conviver com o normal, né? Para ele saber os limites, para ele saber assim que ele não é o centro do universo, que ele vai dividir a atenção com várias crianças. Então a escola serviu para ele para se sociabilizar, né? Ele não aprendeu, ele saiu sem escrever e sem ler, mas ele saiu sabendo se portar, sabendo estar nos lugares, sabendo se comunicar. Social. E ele é muito comunicativo e eu acho que a escola ajudou isso. Mas teve assim esse momento que daí teve uma formatura de gabinete. Ele, até hoje ele comenta, quando ele vê que tá a semana de prova dos irmãos, ele fala: eu já me formei, eu já me livrei. Então assim, é muito engraçado isso, porque na cabeça dele ele finalizou aquele ciclo. Que legal. Foi muito bom, né? Mas Janine, vamos contar a verdade. A gente aqui compartilha as coisas boas, mas a gente sabe que a nossa sociedade ainda não está preparada. Então, conta aqui pra gente. O Gustavo sofreu alguma discriminação pelos colegas? A gente sabe que a adolescência, os pequenos, não são todos os pais que educam os filhos para terem colegas diferentes. E somos todos diferentes, mas é esperado um padrão, né, de criança. Então, essa questão, festas... A gente sabe que isso é complicado, né? Os aniversários, conta pra gente o que... Então, assim, na verdade, ele teve sempre muita sorte com as turmas, tá? Porque a escola sempre fez um trabalho, como eles eram pequenos, de inclusão. Por exemplo, para ir pro elevador, né? Pelo elevador na escola. Eles faziam uma tabela, te lembra? Isso, cada um levava uma vez, eles todo mundo queria levar. Ai, que legal. Então ele acabava que com isso ele se sentia importante. Olha, que legal. Ligando pra me levar pelo elevador. Agora sim, questão de festas, por exemplo. Não só... Ele não chegou a pegar a adolescência, que eu acho que seria mais a parte pior, sim. Cruel, vamos dizer assim. Sim. Até porque a gente tem adolescentes em casa, a gente vê que em alguns momentos ele sofre. Já vamos falar da Laura e do Rafael. Né, que ele às vezes não consegue acompanhar. Mas nessa época menor, né, nós sempre levamos ele, sempre. Lembra? Sim. Em todas as festas, em casa de festa, por exemplo, não tem casa de festa adaptada, né? Não sei se hoje tem, mas na minha época não tinha. Então, por exemplo, o Felipe pegava ele, botava no colo e subia naqueles brinquedões, né? Descia. Então, ele sempre interagiu. Mas, por exemplo, na sociedade, os olhares... Supermercado, as pessoas passam e ficam olhando, como ele tem essa deformidade nas pernas, ficam olhando, isso incomodava a ele, a nós. Na época eu era mais pavio curto, eu perguntava o que tá olhando, o que aconteceu. Entende? Eu já fui mais pavio curto também. Hoje em dia eu sou bem tranquila, mas assim, eu entendo a curiosidade das pessoas. Sim. Né? Mas naquela época eu me magoava.
estarem olhando pro meu filho com um olho torto, né? Como se ele tivesse alguma doença que fosse pegar, ou se alguma criança chega perto dele, a mãe vem e tira. Nossa, isso aí aconteceu muito já. E eu acho que por isso, eu acho que ainda, porque vocês sabem que as estatísticas, quase 25% da população brasileira, ela tem algum tipo de deficiência. Só que aí, quando a gente divulga essa estatística, as pessoas perguntam, mas cadê essas pessoas? Eu acho que ainda hoje as famílias, elas evitam de andar em supermercados, locais públicos, shoppings, pelo olhar social. Mas eu acho importante. Claro, não vai expor, mas eu acho importante isso, porque senão nós não vamos evoluir. Então, com o Felipe, eu fiz que nem vocês. A gente tem que participar. Leva como pode no brinquedo, adapta, puxa daqui, leva dali. E assim, Marta, por exemplo, restaurantes, por exemplo, né? Já cansamos de chegar, abrir um restaurante, todo mundo se prepara para ir no restaurante. Quando a gente chega no restaurante, tem escada. Puxa, aí, muito frustrante. É muito fácil, daí, o garçom... Não, ele não é um saco de batata para ser carregado, entendeu? No início a gente permitia, né? A gente até deixava levarem, carregarem. Chegou uma hora que o Felipe disse, chega, o meu filho não é um saco de batata para ser carregado. Eu exijo adaptação e várias vezes eu já fiz isso. Tem aviões, né? Em viagens que a gente fazia, na época não tinha, né, nenhuma acessibilidade. Não tinha como, tinha escada também para subir no... Não, aí querem que tu carregue no colo, mas nós carregamos, mas bem isso, não é dignidade. O restaurante, né, chegou até a fazer denúncia no Ministério Público. Várias vezes. Sai, quando ele vê que tem, pega e sai, faz uma denúncia. Sempre que eu vou num lugar e não tem acessibilidade, eu faço que aquele lugar tenha acessibilidade. É impressionante como ainda as pessoas não pensam nos outros. Eu adoro no sentido assim que eu tenho que rir. Sim. Rampas que a cadeira não subiria jamais, porque o ângulo é absurdo, me dá vontade de perguntar, mas só para dizer que fez. Ou então os banheiros que fazem conforme as regras, mas absurdos, né? Mas vamos falar um pouquinho agora da Laura e do Rafa. Tua segunda gestação, como é que fica assim? Tu para pensar um pouco, dá um pouco de medo? Sim, nós, quando a gente optou em começar a tentar engravidar novamente, nós fizemos todos os exames genéticos para ver se pode, né, se pudesse ser algo nesse sentido, deu tudo ok. A gente iniciou o tratamento, se eu te disser que eu tive que fazer tratamento para engravidar da Laura, porque o meu emocional estava super abalado, eu acho, né, o medo de não conseguir, enfim. E, enfim, aí a Laura veio, foi uma gravidez super tranquila, né, e precisei, só o meu receio era o parto, né, porque eu tinha medo que viesse prematuro ou que desse algum problema, então nós optamos em agendar a cesárea, né, quando ela fez 38 semanas, um pouquinho, nós agendamos. O parto da Laura foi, assim, eu acho que foi um presente de Deus, no sentido, assim, que foi um parto tranquilo, deu tudo certo. Tudo planejado. Tudo planejado. Aí veio a nossa princesa, né, que tá com 16 anos. Que é uma princesa mesmo. Que, assim, foi, desde o início, uma sensibilidade gigantesca com o irmão. Isso, inclusive, nos levou a pensar no terceiro filho, porque a Laura abraçou muito, assim, o Gu, na época, né, e, enfim, ela teve uma cena, assim, que eu me lembro que a gente cheguei em casa, eles estavam com a babá e ela tava ajudando o Gu a puxar, assim, a calça, assim, do banheiro, né? E eu olhei aquela cena, ela tinha, 2 anos, eu acho. Bem pequenininha. E aí eu pensei, nossa, importante ela ter alguém pra dividir isso, né? Eu acho assim... Sim, pra não ficar, eu entendi. Tu tá pensando na Laura pra ela não se sentir tão, assim, como cuidadora, tipo, em cargo. Isso é uma coisa que nós conversamos muito. Eu acho, assim... A responsabilidade com o Gustavo é minha e do Felipe, né? Não é dos irmãos. Perfeito. Mas é importante ter irmãos. Com certeza. Né? Para dividir, inclusive nós. Hoje em dia é tão bom eu ter tido os meus outros 2 filhos, porque tem coisas que eu não ia conseguir dividir com o Gu. E que eu consigo dividir com a Laura e com o Rafael. Então, mesma coisa o Felipe. Tem coisas que que o Gu não consegue acompanhar. Discutir futebol. Ele vai no futebol. Sim. Mas ele não consegue discutir. Então tem isso, e eu digo assim que a gente foi abençoado porque veio o Gus, aí veio a Laura, que tem muita afinidade comigo de compatibilidade, e o Rafael com o Felipe. Então a gente acabou se completando na falta, que acabou, né, tendo um filho especial, que às vezes tu fica naquela expectativa de fazer alguma coisa e a pessoa não consegue te responder. A família de vocês é linda, mas deve ter problema, porque assim, qualquer criança, adolescência, então, vocês estão
a Laura e o Rafael, eles tratam o Gustavo como normal, sempre. Então, assim, eles são duros com ele, o Gustavo é duro com eles. Isso foi uma coisa sempre, dentro das possibilidades, tratei ele normal. Eu nunca tratei ele diferente dos outros irmãos, nunca. Sempre tratei da mesma forma os três. Eles são iguais, cada um com suas peculiaridades e limitações. Eles brigam muito, os três, entre os três, com o Gustavo, entre os dois, assim, eles brigam. É uma família normal. Claro! Né? E às vezes dá vontade de a gente sair correndo. Eu e o Felipe, a gente tem umas táticas que eu sempre digo. Conta! Por exemplo, de priorizar os nossos momentos. A gente não Isso é muito importante. Disso, porque a nossa vida é uma loucura com eles, né? Porque são demandas totalmente diferentes. Então, assim, a gente, por exemplo, uma vez por mês a gente viaja, a gente sai. Uma vez por semana nós temos nossa saída para jantar. Isso é muito importante. A gente tenta não falar de filhos e de problemas, entendeu? Planejar a viagem, planejar qualquer outra coisa, mas não falar de problema, né? Então isso eu acho que... Não olhar as câmeras durante a janta. Não olhar as câmeras. Então, assim, eu acho que isso ajudou. Sim. Nós estamos há 27 anos juntos. E fortalecer, porque a gente sempre se priorizou. Isso eu acho que é importante, Marta, assim, as pessoas que estão recebendo o diagnóstico hoje, né, a maioria, nós trabalhamos, né, com pessoas que têm deficiência e a gente percebe que a mãe, ela se anula, total. Sim. E eu acho que isso é um grande erro, porque assim, primeiro que o marido, né, ele acaba se sentindo escanteado, porque da própria mãe normal, que tem sim, já é normal da maternidade. Filho especial, é 1000 vezes pior, porque a vida dela é totalmente focada naquela criança. Ai, muito bonita a história de vocês. E eu quero fazer uma pergunta, porque eu sei que vocês têm religiosidade, a fé, ela faz diferença na questão da família? Como é que vocês trabalham isso? Eu acho muito importante, porque... não muito, né? Eu sempre digo assim, que eu acredito muito, sempre acreditei muito em Deus, né? E sempre entendi, embora tendo sido mãe aos 18 anos, nunca reclamei, Marta. Quem me conhece sabe. Porque eu sempre entendi que eu tinha um propósito. A minha vida, o Gustavo veio, Deus ele é bom, Deus não é ruim, né? Deus é bom. E se ele permitiu que a gente tivesse tido o Gustavo, é por um propósito maior. E nós já estamos vendo os frutos desse propósito, né? Quantas pessoas, eu mudei muito depois que eu tive o Gustavo. Eu também. O Felipe mudou muito. A nossa família mudou muito. Tu muda, tu se transforma. Então eu digo assim, hoje em dia eu sei o porquê que o Gustavo veio dessa maneira para nós e para nossa família. Porque ele tá ensinando muito. Eu digo assim, que é aquele amor genuíno, sabe? Que é tão lindo ver, né? E poder conviver com ele, porque às vezes tu tá cansada, tu olha pra ele com todas aquelas deformidades presas numa cadeira de rodas, ele nos ensina com o olhar, entende? Então, assim, nunca reclamei. E eu acho, assim, que Deus, ele é bom. Sempre digo para as pessoas, Deus me castigou. Porque eu tive jamais. Teve um dia no shopping que uma mulher disse, tu deve ter feito muita coisa errada pra Deus te dar um castigo desse. Acredito que a mulher falou isso. Eu acredito que também já ouvi coisas absurdas. Ao contrário, eu acho que Deus escolhe pessoas especiais para dar um filho especial. Ele não vai escolher uma pessoa ruim, não é? Então, eu tenho certeza que todos vocês e o Gustavo é muito feliz e eu espero que quem esteja nos assistindo pegue essa felicidade que vocês transmitem. Quero muitíssimo agradecer. A gente que agradece. E aí, vocês compartilharem a história de vocês e que ela seja inspiração para outras famílias, outros pais e mães que estão se deparando com o diagnóstico ou que já têm filhos já numa idade mais adulta. Felipe, se tu quiser aproveitar, Janine, se tu quiser aproveitar, dar uma última palavra para quem está nos assistindo, o que vocês querem deixar de um recado? Eu acho que é isso, eu acho que é importante assim, a gente tá sempre aberto para poder aprender com eles, né? Sempre olhar o lado bom. Existe o lado ruim, mas existe o lado bom, que às vezes é muito maior do que o lado ruim. E não colocar muita expectativa, né? Deixar as coisas acontecerem naturalmente, porque com certeza, assim, o que eles vão conseguir responder vai ser muito bom. Né? Acho que é isso aí. É isso, né? Obrigada, vemos vocês no nosso próximo episódio.